E hoje é dia 18 de maio, quarta-feira, a gente está começando mais um XP Connection. Como sempre, a gente vai comentar das principais questões macro. Vamos, inevitavelmente, ter que falar um pouquinho de política, que tem sido o driver, enfim, da nossa bolsa. E depois a gente abre para discussão, dúvidas sobre investimentos, bolsa, juros. E o Gustavo pode entrar na parte também de cenário externo. Mas tem bastante coisa para falar. E antes de tudo, bom dia para todo mundo e bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim, bom dia a todos. Mais uma semana, praticamente comecinho de novo governo Temer. A gente vai comentar um pouco dos destaques que a gente está vendo na nova equipe econômica. Parecido com um programa que a gente fez lá atrás, quando a Dilma assumiu o segundo mandato. A gente comentou o que a gente tinha de expectativa em torno dos novos nomes, porque aparentemente seria uma quebra, que na verdade não foi tanto. Mas a gente tem interesse em mostrar para vocês o que a gente enxerga conforme esses nomes foram apresentados e também o que foi sinalizado nesse pouco espaço de tempo. Ainda não tem como a gente chegar e falar exatamente como vai ser esse cenário, mas a gente já tem algumas pistas e isso que a gente vai tentar deixar um pouco mais claro para vocês hoje. Mas com certeza a gente tem que ficar atento, porque a parte externa está ficando mais importante, a gente destacou desde o começo do ano, a gente tem sempre lembrado vocês a ficarem espertos a isso, porque a gente tem questões muito importantes lá, como a aproximação do referendo no Reino Unido, se eles vão decidir se eles vão permanecer ou não na União Europeia. A gente tem notícias um pouco mais otimistas nos Estados Unidos por conta de dados econômicos melhores, que podem levar a uma alta de juros em breve. E também a gente tem sempre que ficar atento à questão da China, que é a segunda maior economia do mundo. E tem apontado, por conta de alguns indicadores de crédito, talvez que os próximos capítulos não sejam tão bons vindos de lá. Mas a gente vai comentar isso com calma. É isso aí, pessoal. Lembrando que hoje à tarde, nessa questão internacional, a gente tem ata do Fed, todo mundo esperando, até porque, como o Gustavo comentou alguns dias atrás, a gente teve dados fortes ali de produção industrial. Inflação também, que é uma variável-chave para o Fed, né? E hoje à tarde a gente vai ter essa ata. Todo o mercado, de certa forma, abriu bem, com muita cautela ali, não só aqui no Brasil, como lá fora. É bem verdade que ao longo da manhã melhorou um pouco, mas, de novo, é um evento bem importante hoje às 3 da tarde, ata do Fed. Mas vamos para a nossa apresentação. O Gustavo, então, vai falar da nova equipe econômica, o que a gente está esperando aí para esse governo de transição. Enquanto isso, enviem suas perguntas que a gente vai coletando. A gente junta aqui, depois na ordem a gente vai respondendo, mas podem enviar ao longo da apresentação. Acho que a gente pode já colocar, né, Gustavo? Boa, aqui, obrigado. Então vamos lá, vou botar na tela aqui. A gente tem, então, escolhi para começar pelo último nome que foi anunciado, foi o do William. Eu não vou saber falar exatamente sobre o nome dele, Goldfein. Vai ser complicado durante esse tempo agora, contra Tombini, que era um sobrenome bem mais fácil. Mas de qualquer forma, a gente tem a foto do William aqui pela direita. Ele estava como economista-chefe do Itaú. Ele também diretor do CDPP, Centro de Debates. E a gente já não tem como evitar, né? Uma das primeiras perguntas que rondam o William, né? Hoje, para quem acompanhou os jornais essa semana, muito mais sobre a sua postura, né? Porque, só contextualizando, existe uma pressão muito grande desde o começo do ano por parte política, de que é necessário um corte de juros, é necessário o início de um ciclo de corte de juros, porque a sua consequência na atividade está sendo muito forte. Então, é entendido que já está na hora de começar um corte de juros. Aqui a gente tem um gráfico da Selic, como que ela se comporta desde 2009 até 2016, então a gente já teve um ciclo de queda, e a gente voltou para um ciclo de alta logo depois, exatamente na quarta-feira depois das eleições, em 2013, ou em 2014, calma aí, eu tô confuso. A gente já teve o Tombini subindo juros novamente, e aí fica a questão se realmente a gente já vai começar a ter esses ciclos de queda. A gente está com a Selic atualmente em 14,25, e isso que fica em torno do William, porque boa parte do mercado acredita que o William ele foi um dos primeiros a mudarem as projeções, colocando queda de juros, mas é outro ponto quando você realmente é o banqueiro central do que quando você é economista de alguma casa. Porque uma coisa é você apontar o que você acha que vão fazer, outra coisa é que você realmente acredita que
deva ser feito. Então, por isso, a questão muito mais do que se eles devem cortar ou não, porque existe um consenso de que será cortado, começará um novo ciclo de corte de juros. A questão vai muito mais para quando isso vai se iniciar. A gente vai ter um período de transição agora, o Will ainda precisa ser sabatinado no Senado, antes de realmente assumir como presidente do Banco Central. O Tombini, que hoje acabaram de surgir informações que ele deve ocupar o lugar do Otávio Canuto no FMI, ele permanece ainda como presidente do Banco Central, e ainda existe questionamento se na próxima reunião de junho ele ainda deve ser presidente, se ele teria alguma intenção de começar ele o corte. Mas pensando no Will, a gente acredita que ele talvez não... Acho que é praticamente certo que se não tivesse sido iniciado nenhum ciclo agora na próxima reunião, antes dele assumir, ele dificilmente, como um banqueiro central, ele sentaria na primeira reunião e já começaria um corte. Então já cortaria, já retiraria das possibilidades a reunião de julho. Mas ainda é certo que ainda existe um consenso de que até o final do ano ele pelo menos iniciaria esse corte de juros. A grande questão que a gente coloca aqui para vocês, a gente tem agora a tabela com desde 99 até 2017, todas as normas que foram colocadas para a meta de inflação. A grande questão é que justamente a gente está com inflação bem alta. Desde 2007, se vocês acompanharem aqui a linha, a gente não chega próximo da meta, né? Então em 2007 a gente já entregou uma inflação em 4,46, exatamente praticamente certo na meta, antes disso menos também. Mas depois disso a gente meio que foi uma série de descumprimentos da meta de inflação, tratando basicamente o teto da meta como meta. Então a gente já passou de 4,3 para 2008, 2009 já disparado e assim em sequência. A gente não consegue entregar uma inflação perto da meta, inclusive abaixo do teto da meta no último ano. Provavelmente esse ano a gente, se conseguir ficar abaixo do teto, já vai ser uma vitória, mas aí entra a questão. Para 2017, se já é interessante se o Banco Central vai atrás da meta de inflação ou se ele vai ficar simplesmente satisfeito com o teto da meta. Lembrando que, como decidido como decidido ano passado, a meta, o limite da meta superior e inferior foi reduzido de 2 pontos para cima e para baixo para 1,5 ponto. Então, o teto da meta no ano que vem, 2017, já é de 6. As projeções dos economistas colocam que eles vão atingir pelo menos algo em torno de 5,5, atualmente essa é a expectativa. Mas a questão justamente que se conversa com o gráfico anterior é que se o Ilan tiver uma postura de que é interessante já levar a inflação para o centro da meta em 4,5, ele deve demorar um pouco mais para começar esse corte de juros. Caso ele tenha uma postura um pouco mais preocupada com a atividade, com os efeitos que está tendo na atividade sem essa taxa de juros tão alta, aí ele pode começar esse corte de juros um pouco mais cedo. Outro ponto outros dois nomes que a gente vai falar sobre hoje um pouco é o Henrique Meirelles, o novo ministro da Fazenda. E aqui a gente tem o gráfico da parte fiscal, que obviamente é um grande problema. Acho que o governo Temer, no primeiro discurso, a primeira fala do Temer, ele já falou bastante o quanto está preocupado com a parte fiscal, que a gente tem um resultado primário do setor público. Então, a gente está tendo déficit sucessivamente nos últimos anos. E está bem complicado de reverter. Para quem está acompanhando também, novamente, deixando bem contextualizado, nos últimos dias a gente viu a previsão de quanto que a equipe econômica nova vai entregar para o Congresso como meta de meta fiscal para esse ano, e eles estão trabalhando com um déficit que pode chegar a 150 bilhões. Então, um resultado muito ruim para alguém que o país estava acostumado nos últimos 10 anos, praticamente a atingir, a entregar um superávit primário suficiente, interessante, cerca de 2% do PIB. Agora a gente está tendo déficits gigantescos e isso, por enquanto, está bem difícil de reverter. Nessa parte a gente tem um fiscal que se conversa um pouco com a parte da inflação ainda, porque se realmente eles conseguirem sinalizar que eles vão entregar um fiscal no longo prazo, novamente entregar superávites, isso vai facilitar. Uma das posturas do Henrique Meirelles é que justamente ele quer entregar o cenário mais pessimista para o Congresso, de déficit gigantesco, justamente para não ficar mudando ao longo do ano, como aconteceu no ano passado, que várias vezes tiveram que votar novas metas porque não conseguiram, tiveram que revisar para baixo diversas vezes. Então a postura dele é justamente essa. A gente ainda está acompanhando as primeiras medidas, o Meirelles está sendo bem enfático em falar que ele primeiro quer analisar de
perto os números para aí depois anunciar quais medidas que eles vão trabalhar em cima vão ser as prioridades. Ele está falando de reforma da Previdência, já se reuniu com o Temer e com algumas forças sindicais para falar quanto é importante a reforma da Previdência. Acho que é um consenso que ele falou que até em 30 dias deve anunciar essa proposta. Ainda não está certo o que vai estar dentro dessa proposta. Praticamente certo que vai ter idade mínima, algo que praticamente só o Brasil da OCDE, o Brasil ainda não é da OCDE, mas dos países de lá ainda não tem. Mas esse é um dos pontos que o Meirelles deve trabalhar em cima na reforma da Previdência. O que tem que ficar acompanhando de perto é o quanto essa reforma da Previdência vai captar sobre trabalhadores atuais, sobre pessoas que ainda estão no mercado de trabalho, quanto que vai ser esse período de transição. Se já vai pegar gente que está trabalhando agora ou não. Isso é o segundo ponto. Quando a gente tiver toda a reforma da Previdência, a proposta apresentada, a gente vai explicar aqui para vocês passo a passo por que é importante, o quanto que isso está realmente disposto, quando está em linha com o problema que a gente pode ver aqui, que é muito grande, a parte fiscal, o quanto não é. Mas, de qualquer forma, a reforma da Previdência é uma sinalização clara de que eles estão mais conscientes de que os gastos têm que ser revertidos. A gente tem basicamente um problema onde a arrecadação tem um crescimento estável para os próximos anos e os gastos eles crescem num ritmo cada vez mais forte, que se eles não forem contidos, esse crescimento não for contido nesse ritmo, obviamente uma hora os gastos vão passar a arrecadação e aí o país não vai conseguir sustentar não vai conseguir se sustentar, vai começar a conversa de calote. Outro ponto que a gente tem por aqui, que o Meirelles bateu bastante nesse ponto, nessa tecla, e o Temer também, é a parte das confianças. A gente botou lado a lado a confiança do lado dos empresários e a confiança do consumidor. Não tem muito o que apresentar de novo desses gráficos de confianças. A gente sabe, a gente falou bastante no último ano, quanto que a confiança chegou em pontos batendo a mínima história, ou seja, o brasileiro nunca teve tão pessimista. A gente tem a linha preta entre otimismo e pessimismo. O brasileiro nunca teve tão pessimista. Por outro lado, quando a gente tem uma troca muito forte em governos, quando a gente tem notícias mais fortes, esse gráfico de confiança ele tende a se reverter bem rapidamente. Então, isso é uma boa notícia, isso é praticamente o efeito macro que teve na Argentina, que a maioria dos economistas que estão otimistas com o governo Temer, eles olham para isso. Porque nos próximos meses, caso a gente veja esse gráfico de confiança recuperando, praticamente a gente tem desde 2014 aqui na parte do pessimismo, se a gente conseguir enxergar que ele caminha para o otimismo, pelo menos até o final do ano, a expectativa é que realmente isso comece a se refletir na economia real. Então, a percepção que a gente colocou aqui em destaque, a percepção que vai ter uma parte na melhoria fiscal, ou seja, caso as medidas fiscais, como a reforma da Previdência, caso o corte de gastos, caso uma meta mais crível, tudo isso comece a realmente se concretizar, a parte fiscal ela começa a diminuir o risco do país. Então a gente tem para baixo a expectativa de inflação, isso também conversa com o Ilan com uma postura um pouco mais crível, e também as taxas de juros do mercado. A gente talvez não mexa tanto na ponta curta, mas na ponta longa já começa a ter um reflexo mais claro. Também podem surgir sinais positivos do mercado de trabalho e do mercado de crédito, ou seja, aquele empresário que justamente seria nesse ponto, que ele está um pouco pessimista, ele não consegue, a gente tem ali azul, essa expectativa, ele não consegue enxergar um futuro bom. Agora, com a política um pouco mais arrumada, ele começa a melhorar, ele deixa de demitir, então o mercado de trabalho começa a ter alguma reação. E também no mercado de crédito, aí a parte dos bancos, eles começam a enxergar que as coisas estão caminhando para a parte fiscal tende a melhorar, o governo está com uma postura um pouco melhor para as contas públicas, ele começa a liberar um pouco mais de crédito porque justamente ele acredita que as empresas vão ter menos dificuldades. Então é tudo uma série de engrenagens que está um pouco emperrada e elas podem começar a rodar e novamente a economia voltar a crescer. E por último, a gente teria uma atração maior de capitais estrangeiros conforme todas essas medidas forem tomadas. Por último aqui, a última parte que eu trouxe de interessante, que a gente teve um pouco mais de diferente nesse começo de governo, foi o anúncio desse crescer, que seria o novo PAC, que o Temer quer como sua bandeira de governo, que seria nada mais do que um programa de parcerias de investimento, PPI, entre parcerias público-privadas, privatizações, e tem aqui o Moreira Franco, que é o secretário dessa pasta, ele tende a ser o nome forte dessa parte, e o Temer ele quer basicamente privatizar o que for
conveniente, ele quer fazer a abertura de capital, ele quer, então, a gente colocou aqui de destaques, concessões, eles trabalham com cerca de 19 trechos de rodovia que ele quer fazer concessões, 5 trechos de ferrovias, 50 terminais portuários, aí diversos aeroportos, a gente botou alguns aqui, Salvador, Cuiabá, Porto Alegre, semana que vem já tem o leilão do aeroporto de Salvador, e um dos destaques do dia foi justamente o anúncio de que eles querem trabalhar com tudo isso com uma menor participação do BNDES. Eles acreditam que a política de intervenção nessa esfera foi muito forte, eles querem mudar a página, justamente com o BNDES participando menos, deixando mais espaço para a parte iniciativa privada. Isso vai partir de várias negociações, várias conversas com a parte privada, para depois decidir de fato. Mas a gente destaca que a dívida do BNDES em 2015 foi de 520 bilhões, necessita cada vez maior um aporte do Tesouro, que está se mostrando insustentável. E basicamente o que eles falam de que vão ser diferente do Crescer para o PAC é que justamente eles não estavam conseguindo no último governo atrair interessados para diversas concessões, porque as condições não eram interessantes, a forma como eles estavam fazendo, as condições não eram, estavam bem distorcidas num ideal que eles acreditam que estavam bem errado, que não estava atraindo da melhor forma a iniciativa privada, então eles vão trabalhar muito mais nesse eixo do que estava sendo trabalhado no governo anterior. Pode voltar agora para cá, agora eu vou devolver a bola para o Kim. Lembrando que esse novo governo comentou muito, né, sobre a questão de privatização e participação da iniciativa privada. Eles comentam que segurança, educação e saúde, realmente o Estado tem que participar, mas o restante é bem-vinda a participação da iniciativa privada. Essa foi um pouco da sinalização que eles deram. Basicamente diminuir o tamanho do Estado, né? Eles Exatamente. falaram claramente, em todas as letras, que o Estado estava muito inchado nos últimos anos, que foi uma bandeira, principalmente da Dilma, né? Acho que até mais do que antes, de que o Estado estava participando de muito, aquela história dos campeões nacionais. Desculpa, errei. Eu li uma pergunta aqui, mas eles querem diminuir esse inchaço do governo e não tem que ter o Estado em todos os lugares, segundo as diretrizes que a gente leu um pouco do que foi mostrado nesse Crescer, que deve ser o novo PAC. Boa. Já vou direto para as perguntas. As perguntas, tiveram algumas perguntas relacionadas aqui, e muita pergunta, então já vamos começar essa parte. O pessoal perguntando se a gente acha que o governo poderá usar as reservas para cobrir parte do déficit de 150 bi. Na verdade, acho que aí o que ele quis dizer é usar a reserva para reduzir dívida bruta, algo nesse sentido, porque o déficit realmente já parece algo dado e um rombo bem relevante, né, Gustavo? O que você tem a dizer sobre isso? A partir das reservas, acho que a sinalização, a princípio, é que eles não vão utilizar nada de reservas por enquanto. E também é interessante botar que nem por ser um governo novo ou anterior, o timing não é muito bom para usar reservas. Justamente porque a gente, colocando numa balança sobre os efeitos positivos que teria de usar as reservas e os efeitos negativos, talvez pesaria bem mais os negativos e a desconfiança de credibilidade. A gente provavelmente poderia ser rebaixado mais vezes. Isso traria um efeito bem pior do que utilizar as reservas por enquanto. Talvez num próximo momento, numa época que o governo estivesse mais estável, né? Quem sabe para alguns anos, um pouquinho daqui uns 2 anos, aí isso seria um pouco mais interessante de discutir novamente. Mas agora, nesse momento de crise, nesse momento de volta, de recuperação de confiança, como a gente acabou de mostrar, está lá nos níveis muito baixos. A gente teve CDS chegando a 500 pontos no começo do ano, agora tem 320. Discutir isso aí talvez seria muito ruim, muito crítico. Ainda não seria o momento ideal. Beleza, a gente falou bastante também sobre a questão de corte de juros, talvez mais para o final do ano, enfim. E teve uma pergunta sobre renda fixa, né? Eles gostariam de saber se as perspectivas para renda fixa ficaram ruins com a queda de juros. Na verdade, os juros ainda estão num patamar muito alto, né? Realmente a gente deve ver mais para frente um ciclo de corte de juros, mas nesse sentido você tem alguns instrumentos interessantes, né? Para aquele investidor que não é tão conservador, tem um pouco ali de apetite a risco, alguns títulos seja CDB ou até títulos do governo,
são alocações interessantes, apesar de assim, a gente nunca recomendar uma parte muito relevante do portfólio, já que a volatilidade é bem mais alta, principalmente se você não vai segurar até o vencimento. Então, títulos pré assim, é um instrumento bem interessante para pegar um fechamento de curva, que é o que, apesar da curva já ter fechado bastante, a gente ainda acha que tem algum espaço, principalmente se o governo conseguir ali satisfazer as diversas variáveis, entre elas ali a sinalização de reformas estruturais para a nossa economia. Então, tem alguns instrumentos e ainda não, a gente não vê como ruim, né? Na verdade, você tem instrumentos dando juros real ali de 6%, então algo ainda num patamar bem alto, interessante. Pessoal perguntando sobre dólar, né, Gustavo? Se o dólar atingiu o fundo do poço, frente ao real, se tem mais espaço para cair. Lembrando que o BC também tem mantido uma mão forte ali no swap reverso, né? Isso, o BC está tentando deixar... Acredita que esse patamar de câmbio está ideal, eles não querem nem que valorize, nem que desvalorize muito. Mas para o curto prazo, assim, curtíssimo prazo, é difícil falar que se as medidas começarem a dar certo, se o governo começar a sinalizar que realmente vai conseguir fazer boa parte do que pretende, isso acabaria provocando uma valorização do real, né? Então, o câmbio valorizaria um pouquinho mais, principalmente por conta da parte de cá. Mas aí, olhando para o curto prazo, acho que é basicamente isso. Se quiser olhar um pouquinho para o médio prazo, aí, obviamente, a gente tem que ficar exatamente atento à ata de hoje do Fed, porque a parte externa deve trazer uma pressão sobre o real, pelo menos até o final do ano, porque a gente ainda discute bastante se vai subir uma ou duas vezes a taxa de juros nos Estados Unidos esse ano, mas que deve subir, aí sim, isso está praticamente certo. A questão é se vai subir uma ou duas vezes, e quando isso acontecer, quando isso ficar mais claro o que vai acontecer, o dólar se fortalece frente a todas as moedas, inclusive ao real. Boa, e ainda nessa linha do Fed, né, o pessoal bastante interessado ali e perguntando, né, o mercado já está precificando uma possível alta de juros do Fed, ou hoje, né, se na ata o Fed sinalizar uma alta um pouco mais forte, o mercado desaba. E ainda nesse sentido, como que o mercado reagirá a uma alta de juros nos Estados Unidos, etc., se tem mais espaço para cair? Eu acredito que o mercado ainda não contempla totalmente essa possibilidade de alta de juros. A gente vê as probabilidades lá que o mercado está dando. E o Fed trabalha que quando eles dão cerca de 65%, quando o mercado está dando 65%, é que realmente a comunicação está boa e que o Fed conseguiu transmitir para o mercado que eles querem subir juros na próxima reunião, na reunião que eles definem. E por enquanto as próximas não tem esse patamar. Então é difícil falar que o mercado já está contemplando essa alta de juros, pelo menos nas duas próximas reuniões. Mas o que eu fico atento é que realmente para as reuniões do segundo semestre, depois de junho, aí sim essa ata de hoje pode pesar, e também a reunião de junho, que eles podem usar justamente como eles fizeram em outubro para falar, a próxima reunião aí já vai subir. A gente já está vendo que está tudo bem. A gente viu que a probabilidade para julho aumentou bastante, né, ao longo do tempo. Está aumentando. Continua aumentando, principalmente com os últimos dados, então o pessoal precificando cada vez mais, mas talvez não por completo. Assim como se a segunda parte da pergunta, se a ata for ruim, se o mercado vai desabar, eu acho que ainda não tanto, porque essa ata, depois da ata que começaram a sair vários indicadores muito bons, e a ata sempre falava que a ata trazia três vertentes, né, que é sempre importante destacar. Que eles estavam enxergando o mercado de trabalho muito bom, isso já seria suficiente para subir juros para eles. O mercado externo não estava dando mais preocupações, o que também favoreceria para subir juros, mas o mercado doméstico não estava tão bem. A ata provavelmente vai trazer exatamente isso. Só que o que a gente teve nas últimas semanas foi justamente o ponto ruim, que eles falavam que estava atrapalhando para subir juros, estava melhorando. Então esse é o ponto que a gente tem que ficar continuando a enxergar, continuar a acompanhar. Porque está revertendo o que eles achavam que ainda não estava suficientemente bom. Boa, isso aí. Então, hoje às 3 horas, a ata do Fed. Passar aqui para os papéis, o pessoal perguntando do setor elétrico. Perguntaram primeiro do setor como um todo, né? Se a gente acredita que o setor elétrico vai ser um dos primeiros a reagir positivamente ao novo governo.
Acho que não necessariamente, né? O setor elétrico ainda tem muita questão regulatória e é um dos motivos que a gente não gosta, né? A gente até pode ter upside de alguns papéis, mas o setor como um todo a gente não gosta por conta dessa questão legislatória muito forte, né? A questão de intervenção e canetada. Então, por isso que a gente não gosta. A gente tem outros setores também que podem reagir positivamente. O setor de infra, por exemplo, como o Gustavo citou, diversas iniciativas ali. O setor de infraestrutura, os investidores estão começando a olhar cada vez com mais atenção ali, talvez num segundo momento bens de capital sejam setores elegíveis aí a uma alta, mas de novo, isso caso as expectativas realmente migrem, né, e caminhem ali para a parte de otimismo, realmente a confiança como um todo é muito depreciada ainda. Pedindo comentário de Eletrobras, que realmente tem caído bastante esses dias. A gente teve notícia aí de que eles não vão conseguir entregar o formulário 20F lá nos Estados Unidos a tempo. Isso aí vai fazer com que as ADRs sejam suspensas. Então, obviamente, em termos de imagem, muito ruim para Eletrobras. E, de novo, tem toda essa questão de corrupção, investigação que eles estão fazendo internamente, que também não tem como ser positivo, a não ser que vá limpar depois de um tempo, mas agora os impactos tendem a ser negativos, tirando endividamento, todas essas questões que a gente já sabe. Perguntaram aqui de BR Malls e Rumo, dois papéis interessantes ali, justamente para um maior otimismo com relação ao novo governo. BR Malls por conta de fechamento de curva, né? Você tem um fechamento de curva de juros ali, tende a ter um impacto relevante em BR Malls, Multiplan, etc. BR Malls tem um pouco mais de alavancagem nesse sentido. A gente só acha que em termos de valuation ela já deu uma bela esticada, né? Lembrando que a curva já fechou bastante. O risco-retorno não está dos melhores, mas assim, se você quiser ponderar o seu portfólio e ter uma parte ali correlacionada a uma melhora do governo, BR Malls pode ser uma alternativa, mas não com muita concentração. Rumo é um papel interessante, principalmente em termos qualitativos, né? Mudou muita coisa recentemente com relação à dívida, eles conseguiram aumento de capital, com isso vão conseguir provavelmente rolar dívida que, enfim, estava para vencer. Você tem o BNDES por trás, já comentando e garantindo alguns empréstimos relevantes. Provavelmente vai sair a renovação das concessões ferroviárias, então o case qualitativamente é bem interessante, a história é bem interessante. Agora o desafio é grande, né? O CAPEX de curto, médio e longo prazo é muito forte, então você tem um risco de execução aí, mas ao nosso ver, né, se você tem um fluxo muito forte de capital estrangeiro, caso de fato essas mudanças de expectativa aconteçam, o setor de infraestrutura tende a se beneficiar sim, e Rumo tende a ser uma história interessante para os gringos, apesar de todos esses riscos que eu comentei. Estão perguntando agora de petróleo, né? Se o petróleo atingir $60, se a gente ficaria short ainda em Petrobras. Na verdade, assim, a gente comenta que a gente está muito cético com Petrobras, a gente até tem uma carteira short que a gente tem que manter de qualquer forma, mas a gente já comunicou bastante há muito tempo, né, aos clientes, que essa carteira short realmente você tem que reduzir a exposição, já que a gente está um pouquinho mais, digamos, otimista, apesar de ter muita cautela, a gente tem um pouco de um relativo otimismo ali com esse governo de transição. Agora com o petróleo a 60, realmente fica melhor para a Petrobras, principalmente se o dólar continuar fraco, né, se o real continuar mais valorizado, tende a ajudar, mas de novo, a situação ainda é difícil, né? Endividamento 5 vezes dívida líquida EBITDA, ainda uma dívida em dólar muito grande, etc. O que pode melhorar as expectativas é a mudança do CEO. O Pedro Parente deve ser confirmado até o final da semana, então pode mudar as expectativas, mas a gente pode ter um aumento de capital, que é uma lombada ali no meio do caminho. De qualquer forma, é um ativo muito arriscado. É mais um beta político, ali, mudança de gestão, e apostando no dólar num patamar baixo que qualquer outra coisa. Por isso que a gente prefere, em termos de alocação e portfólio, não ter Petro. A gente prefere ter outros ativos com um fundamento mais sólido. Só responder rapidinho aqui, perguntaram
se os Estados Unidos subirem os juros, né, se já está tudo precificado, como que o mercado vai reagir. Aí é legal lembrar que no final do ano, quando os Estados Unidos subiu os juros, os mercados não reagiram mal, né? Eles reagiram como isso é uma confirmação de que a economia do país está bem e que a economia mundial vai bem no ano que vem. Eu acho que o que vai pesar mais, vamos pensar que agora no segundo semestre eles comecem a subir juros. Eu acho que a questão das eleições lá vai ficar bem mais pesada sobre os mercados e desanimando os mercados com a ascensão do Trump do que a parte dos juros. Eu acho que vai ser uma reação parecida com a do final do ano. Mas se já está tudo precificado, aí já acho que não. Boa. Voltando aqui para os papéis, daqui a pouco tem algumas outras perguntas mais macro. Mas o pessoal está perguntando aqui do setor de consumo, mais especificamente de Lame. Lame é um papel que a gente gosta e está na nossa carteira recomendada. Depois da forte queda que a gente viu recentemente, a gente colocou o Lame com uma posição não muito relevante, mas ainda assim considerável. A gente gosta porque assim, tem uma dependência baixa de crédito, né? Boa parte ali do consumo é feito à vista, o ticket médio é baixo, então você tende a ter um pouquinho mais de resiliência. Ela sofreu muito, a gestão a gente gosta muito, eles têm entregado um crescimento bom, tudo bem que eles não bateram a inflação dessa vez, mas ainda se você olhar no relativo, bons resultados das lojas americanas. O que tem preocupado um pouco o mercado é B2W lá dentro, mas eles acabaram de fazer um aumento de capital que tende a aliviar um pouco as contas, pelo menos no curto e médio prazo, então o humor mudou um pouquinho ali para a Lame. A gente gosta e mantém, por enquanto, na nossa carteira lojas americanas. No setor de consumo, outra que a gente gosta também é lojas Renner. Por conta de gestão também a gente preza muito por essa questão. Braskem, estão perguntando se não vale a pena, etc., fundamento. Realmente algumas coisas ajudaram, né? O petróleo num patamar mais baixo, o dólar num patamar mais alto, enfim, até ajudou a Braskem. Só que aí entra naquela questão de investigação, né? Ela já foi citada diversas vezes na Lava Jato, agora com a Odebrecht e o Marcelo talvez fazendo essa delação aí, pode respingar, já que a Odebrecht é um dos principais acionistas da Braskem. A gente não quer correr esse risco de jeito nenhum. Em termos de alocação, não faz nenhum sentido você ter um papel desse extremamente arriscado e esse risco que você não consegue controlar. E eu já faço o link para a Qualicorp, que ao nosso ver é o mesmo. O pessoal perguntou aqui, Qualicorp, que ao nosso ver é o mesmo racional. O business é interessante, margens altas, valuation interessante, mas também foi citada ali. A gente não quer ter esse tipo de risco no nosso portfólio, acordar com algum tipo de investigação, o papel, sei lá, 15% para baixo. A gente prefere ir para outros setores. Agora sim, indo para uma pergunta aqui com relação ao Temer, ele costuma agir, recuar quando as medidas não são muito aceitas, etc. Se isso aí não pode atrapalhar a condução ali do novo governo, essa instabilidade. Antes de você comentar, acho que, só dando minha opinião rápida, acho que por um lado é bom, né? Ele vai se ajustando ali, ele mostrou isso até antes de tomar posse, com aquela questão do ministro da Justiça, etc. Então, pode ser um lado bom que ele é flexível, diferente da Dilma, né? Que a gente Sim, é exatamente isso. Vai tentar falar de outra forma, só para... ele tenta primeiro jogar a notícia, ver se realmente é aceita pelo mercado, por todo mundo, pela sociedade. Aí depois ele realmente implementa. É um jeito um pouco mais fácil, mas é um jeito também que, por outro lado, a gente não vai ter muitas surpresas assim ao longo do governo. Provavelmente tudo que realmente for proposto vai ser amplamente debatido antes e testado. Acho que essa é a palavra. Ele testa antes para ver se realmente tem aceitação e aí ele vai mandar. Acho que é melhor, sim. Acho que a postura dele é melhor do que a que estava sendo feita anteriormente, onde quando a Dilma testava e falavam que não aceitavam, aí que ela mandava. Era exatamente o contrário do que deveria ser feito. Então, eu acho melhor. Essa rigidez de antes mudando para essa flexibilidade. Ela sentia como um desafio, como se a população e o mercado estivessem desafiando ela. E aí ela falava, já que não estão me aceitando, então eu vou mandar mesmo. O que era extremamente improdutivo para o país. Boa, a gente está no final do programa, vou falar muito rápido aqui das últimas perguntas. VEG, apesar da gestão ser muito boa, em termos de valuation não tem muito espaço, muita margem de segurança, a gente não gosta por conta disso.
De novo, valor sempre alto. BB Seguridade apanhou bastante, realmente, e é interessante. Se você não tem no seu portfólio, a gente já tem, né, uma posição, então a gente não mudou muita coisa, a gente ainda gosta do ativo, principalmente nesse valuation. O risco-retorno está bem interessante, então acho que vale compor, principalmente se você não tem nenhuma posição no ativo BB Seguridade. E para terminar, Pecar, a gente não gosta de Pecar. Os dados muito ruins, né, ali, principalmente se você comparar com o Carrefour, que é o principal concorrente, com dados same-store sales melhores, a parte de eletrônicos, via varejo também indo muito mal. Mesmo a parte de supermercado de Pão de Açúcar tem tido um same-store sales fraco, bem abaixo da inflação. A gente acha que tende a continuar, a gestão não parece muito focada, parece até um pouco perdida ali. E enquanto isso, do lado, o Carrefour vem fazendo um belo trabalho, então a gente não gosta de Pão de Açúcar, tá, pessoal? Então é isso, deu para responder as principais questões, ficaram algumas aqui, mas lembrando que a gente tem ao longo da grade aí diversos programas, terça e quinta a gente tem Batalha do Século, quarta-feira a gente fica um pouco mais no fundamento e no macro, e a apresentação, que é o caso do XP Connection, e a gente vai se vendo aí e tirando as dúvidas ao longo da grade, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa e que a gente tenha ajudado aí de alguma forma com as informações. Valeu, Gustavo. Obrigado, Kim. Obrigado a todos. A gente se vê novamente amanhã aqui na Infomoney. Valeu, pessoal. Até a próxima.